Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal aqui do YouTube. E se essa é a sua primeira vez por aqui, é um prazer te receber. Antes de nós começarmos e você ir de fato para o conteúdo desse vídeo, eu quero te explicar o contexto para que você entenda. Esse vídeo, na verdade, é uma aula e eu compactei ela para disponibilizar aqui no YouTube para abençoar a sua vida. Essa aula sobre o Espírito Santo, a importância dele nas nossas vidas, faz parte de um módulo que está no meu curso chamado Despertar Profético. Um curso que foi me direcionado pelo Senhor para poder gravar e abençoar muitas outras pessoas e ajudá-las de uma forma muito simples e muito prática a despertar para o profético, a despertar e entender as formas que ele fala conosco, desde sonhos, visões, arrebatamentos no Espírito, como o Espírito Santo fala conosco e também como nós podemos ser intencionais, como a gente se comporta quando essas coisas acontecem. Essa aula ela faz parte desse módulo, Crescendo em Intimidade com o Espírito Santo. Então, eu vou disponibilizar ela aqui para você, espero que abençoe muito a sua vida, que abra aí o seu entendimento sobre o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo. Mas se você quiser assistir ela na íntegra, completinha, e não só ela, mas sobre os dons proféticos, entender um pouco mais sobre sonhos, sobre palavra de sabedoria, de conhecimento, mais sobre a profecia em si, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição. E agora, sem mais delongas, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Com certeza você já ouviu isso em algum momento da sua vida. Mas quando a gente escuta dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, é um pouco confuso. Parece uma coisa muito distante, meio místico, porque nós não sabemos exatamente como se relacionar com ele, como ele pode ser uma pessoa e como é que funciona toda essa mecânica aí. E é mais simples do que você imagina. O Espírito Santo ele é um ser pessoal, relacional, não uma força, não uma coisa que a gente usa quando nós queremos. O Espírito Santo ele não é só uma experiência que você vive na igreja em cultos específicos, talvez um culto de libertação, um culto onde o mover é um pouco mais forte, a presença do Senhor vem ali, o Espírito Santo, e aí você cai no poder, você sente, e depois você vai para sua casa e esporadicamente você sente o Espírito Santo. Talvez em um outro culto, talvez em algum outro momento você vai sentir ele, e não é assim que funciona, porque ele está dentro de você. E essas experiências, elas não precisam ser esporádicas, não precisa ser um negócio específico. Elas podem ser vividas sempre, constante. Você ter esse relacionamento com o Espírito Santo vai te proporcionar isso todos os dias. Não é só pelos dons, não é se relacionar com ele porque você quer fluir muito no profético. É você entender quem ele é na sua vida, a importância dele e que ele é uma pessoa. Então você já sabe, nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. E é uma coisa muito estranha, é um paradoxo, né? Você ter o Espírito Santo dentro de você, o Espírito do próprio Deus morando dentro de você, e você não falar com ele. E aí você fica, meu Deus, o Senhor não fala comigo, mas você também não dá essa iniciativa. A Bíblia, ela nos traz alguns versículos que mostram a pessoalidade do Espírito Santo. Efésios 4:30 vai nos dizer para não entristecer o Espírito Santo. Não tem como você entristecer uma cadeira, um objeto ou qualquer outra coisa. Você só entristece quem tem sentimentos. E se ele tem sentimentos, isso nos mostra sim que ele é uma pessoa. O Espírito Santo também tem vontades. 1 Coríntios 12:11 vai nos mostrar isso daí. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Se ele tem a capacidade de distribuir alguma coisa da forma que ele quer, não é um objeto, ele não é uma força, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. O Espírito Santo também nos ajuda a orar. Se ele te ajuda a orar, ele é uma pessoa. Se ele te assiste na oração, ele te assiste nas suas fraquezas, não tem como ele ser uma força que te sustenta, que te ajuda, que ajuda ali com gemidos inexprimíveis e tudo mais. Ele é uma pessoa. Pode-se também mentir para o Espírito Santo. Não se mente para objetos. Lá em João 14, do 16 ao 17, Jesus fala que vai enviar um outro conselheiro. Quando Jesus diz que ele vai enviar um outro, quer dizer que ele tem a mesma natureza e a mesma
função de Cristo. Ele não é inferior a Jesus. Ele é alguém que guia, que fortalece, que direciona, da mesma forma que Jesus já estava fazendo com os discípulos. Então imagine que você, por exemplo, faz um curso de inglês. Você já está no nível intermediário. O seu professor fala, olha, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu vou morar lá por um tempo, mas eu vou enviar um outro professor para dar continuidade a tudo que nós construímos até aqui. Você vai evoluir a partir daqui com ele. Ele não vai trazer um professor que está iniciando agora no idioma. Ele vai trazer um professor que esteja no mesmo nível que ele. Se Jesus disse que era melhor ele ir para o Pai, porque se ele não fosse o Consolador não viria, é porque ele sabia que era melhor que ele morasse dentro de nós do que os discípulos tivessem ele durante ali mais tempo, pessoalmente caminhando com eles. Fala, não, é muito melhor que eu vá e ele more dentro de vocês e habite dentro de vocês 24 horas por dia. Jesus ficou com os discípulos durante 3 anos, mas o Espírito Santo ele está conosco todos os dias, ele está dentro de você todos os dias, 24/7. Em qualquer momento que você precisar e quiser falar com ele, ele vai estar com você. Existem muitos motivos do porquê a gente precisa do Espírito Santo. E eu vou te trazer só alguns. Nós precisamos do Espírito Santo para manter o nosso amor por Cristo vivo. Apocalipse 2:4-5 vai nos revelar o perigo de você abandonar o primeiro amor. Sem a voz constante do Espírito Santo, o nosso amor por Deus esfria, a nossa fé esfria, e tudo vai virando só uma rotina espiritual, sem vida, sem sentido, sem graça, mecânico. É o Espírito Santo que vai reacender esse fogo. É ele que vai nos lembrar quem é Jesus, nos lembrar quem nós somos nele. Você ignorar o Espírito Santo é como você ser uma bússola quebrada. E por muito tempo eu também me senti assim. Muitas vezes essa foi a minha oração para o Senhor. Eu me sentia uma bússola quebrada, eu não tinha direção. Porque eu não tinha intimidade com o Espírito Santo, eu não sabia me relacionar com ele. Nem sabia que ele era uma pessoa. Quando eu entendi que o Espírito Santo é uma pessoa e eu comecei a ser intencional e me relacionar com ele, eu comecei a ter um destino para minha vida. Ele trouxe vida para minha vida, ele trouxe cor para minha vida, ele trouxe sentido, ele trouxe um propósito, ele trouxe direção para onde ir. No Espírito Santo nós ficamos vulneráveis ao espírito do engano. O engano espiritual, ele não começa com aquelas heresias gigantescas e bem óbvias, gritantes. Não começa assim. Ele vem sutil. É uma verdade da Bíblia misturada com um monte de mentiras. É uma linguagem espiritual. É aquela coisa muito sutil, muito discreta. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai conseguir discernir se aquela palavra, aquela pregação, aquele conselho, aquela revelação veio ou não de Deus. O discernimento para o crente é de vital importância. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai ter discernimento. Isso é um perigo para você. Você pode estar caminhando para uma morte espiritual. Você pode estar caminhando para estar se alimentando de mentiras, de heresias, e você está ali dando glória a Deus, achando que é o próprio Senhor falando e não é. O Espírito Santo nos prepara para a guerra espiritual. Ele nos capacita para isso. Como ele faz isso? Nos capacita com os dons. Assim como as armas são indispensáveis para um soldado quando ele está num campo de batalha, é a mesma coisa para nós com os dons. Sem o Espírito Santo, a gente acaba lutando com a força do nosso próprio braço. Mas com o Espírito Santo, a gente luta com poder. O Espírito Santo também nos fortalece e nos dá poder para que nós possamos viver como Deus deseja. O propósito do Espírito Santo é transformar a nossa natureza para que nós sejamos o mais próximo possível de Cristo, para que a nossa vida seja santa, seja frutífera e seja firme aqui na terra, enraizada no Senhor, enraizada em Jesus, enraizada na palavra. A missão de Deus é baseada no que Ele nos concede, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você busca a presença do Espírito Santo todos os dias, e você começa a crescer nessa intimidade, você é intencional, você começa também a crescer nos frutos. Ter intimidade com o Espírito Santo é basicamente você ser amigo dele. Mas é aquele amigo mesmo. Sabe aquele amigo que você conversa tudo? Você vai pro culto, você fala com ele, as coisas boas, as coisas ruins. Você vai para um lugar legal e você quer chamar ele também
porque você gosta da companhia dele. Conforme você vai se relacionando com a pessoa, você vai criando uma intimidade. Você tem intimidade, você tem relacionamento. O Espírito Santo é um ser relacional. E aqui uma coisa que eu quero que você entenda. Ouvir a voz do Espírito Santo não é luxo, não é algo exclusivo para um grupo seleto de filhos muito espirituais, e é um direito de todo filho e filha de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Obstáculos que podem estar impedindo você de ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus no seu dia a dia. Pecados não confessados. O pecado, ele endurece o nosso coração e ele vai embotando a nossa sensibilidade espiritual. É como se você quisesse falar com uma pessoa, mas ela está com um fone de ouvido. Falta de tempo. Eu tenho tantas coisas para fazer, o meu dia é tão corrido, que eu não consigo ter tempo para Deus. Eu não consigo ter tempo de qualidade com o Senhor. Então, se você quer crescer em intimidade com alguém, se você quer ter amizade com alguém, você vai investir tempo. Você vai ter que abdicar tempo de alguma outra coisa para investir nessa pessoa, nesse relacionamento. Com o Senhor é a mesma coisa. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Então, se for necessário você colocar aí na sua agenda, vai lá no Google Agenda e coloca lá, sábado, 7 horas da noite, das 7 às 8, você coloca na sua agenda. Eu vou ter um tempo com o Espírito Santo, intencionalmente. Você tem que ser intencional. Se você for buscar brechas no seu dia para você conseguir fazer isso, dificilmente você vai encontrar. Emoções descontroladas, raiva, ansiedade, pressa, eu quero tudo para ontem, eu quero tudo do meu jeito, eu quero agora. Não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele não vai se adaptar ao seu cronômetro, ao seu tempo, às coisas que você quer. Uma pessoa que está ansiosa dificilmente conseguir ouvir o Espírito Santo falando dentro dela. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não vai gritar com você. Ele não vai sair colocando o pé na porta e arrombando tudo. Quem faz isso é espírito maligno. O Espírito Santo não faz isso. Você é uma pessoa ansiosa? O que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma. Se acalma. Busca a raiz disso. Por que eu estou ansioso? Por que eu quero controlar todas as coisas? Porque no meio de toda essa confusão, essa raiva, esse estresse que você está sentindo, essa ansiedade, Deus pode estar falando com você, mas você não está ouvindo. 1 Reis 19:12 vai mostrar ali Elias ouvindo o Senhor num sussurro suave. Deus não estava na tempestade, ele não estava no vento, ele não estava naquele rebuliço todo. Ele estava num sussurro suave. O Espírito Santo, ele não vai competir com barulho, com pecado, ele não vai competir com pressa dentro de você. Ele não vai fazer isso, porque o Espírito Santo é educado. E por último, mas não menos importante, você crer que você não é capaz de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Espírito Santo, vai fazer com que você não ouça mesmo. Mas se você tem essa mentalidade de que eu não posso, isso não é para mim, eu não consigo, eu já tentei e não deu certo, eu tenho dificuldade, então você já está mandando essa informação para o seu cérebro de que você não consegue, e você já está dizendo para o Espírito Santo, olha, não adianta você falar comigo, porque mesmo que você tente, eu escolho não ouvir. E você precisa se livrar disso daí. Você precisa crer, sim, eu posso, sim, a Bíblia diz que eu posso, Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele e o seguem. Eu sou filho de Deus, isso é meu direito, então eu posso sim fazer parceria com o Espírito Santo. Eu posso sim ouvir ele e eu posso sim, a partir disso, viver uma vida totalmente transformada, uma vida totalmente sobrenatural e viver tudo aquilo que Deus quer para mim. Creia, o Espírito Santo está dentro de você. Se ele está dentro de você e ele fala, você é capaz de ouvir sim. Então, tire momentos intencionais para conversar com ele. Tá no seu dia a dia, tá fazendo o almoço, o café da manhã, tomando banho, conversa com ele. Pergunta. Na prática, é assim que funciona. Espírito Santo, o que eu vou almoçar hoje? Eu faço isso. Espírito Santo, o que eu vou almoçar? Espírito Santo, vou para o trabalho, que roupa eu coloco? Espírito Santo, me fala algo que vai acontecer no meu dia hoje, e aí você senta e espera. Você precisa ter paciência. No começo, pode ser que você não ouça nada, e você pense que ou você está ficando doido,
ou você está falando com as paredes, mas é uma constância, uma construção. À medida que você vai sendo intencional, isso vai se abrindo. Você vai entendendo como o Espírito Santo fala, não só nas diversas formas que nós vimos aqui, mas como ele fala no particular com você. E você só vai aprender isso se você for intencional, todos os dias. A intimidade com o Espírito Santo, ela nasce quando você traz ele para a sua rotina. Então pare de achar que o seu tempo com Deus é só quando você vai ler a Bíblia e você coloca aquele fundinho musical lá, aquele soaking, e aí você fica ali, Senhor, estou tirando meu tempo com Deus, amém, glória a Deus, e depois você levanta dali, fique todo mundo aqui que agora eu vou viver minha vida. Esses momentos, eles são sim importantes, mas eles não são os únicos momentos do seu dia. João 15,14 é bem direto. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Para Jesus, para o Espírito Santo, a amizade não é construída só com tempo, com intimidade. Tudo isso é muito bom, é muito necessário. Mas ela vai exigir obediência. Jesus não está falando aqui para os discípulos, olha, vocês são meus amigos porque a gente pesca junto, a gente vai de cidade em cidade levando o evangelho. Muitas pessoas, elas querem ouvir o Espírito Santo, mas elas não querem renunciar, elas não querem obedecer. Você não pode usar o Espírito Santo como uma aprovação para os seus desejos pessoais. Ele é santo, ele não negocia princípios. A voz dele sempre vai conduzir você para a santidade, para ser mais próximo de Cristo. E isso vai exigir não só renúncia, mas obediência. Cristo obedeceu ao Pai em tudo. Você também tem que obedecer. Às vezes o Espírito Santo vai te pedir coisas muito simples. Olha, você tá andando na rua, pega aquele papel ali e joga no lixo. Aí você, mas é só um papel, não fui eu que joguei, eu não vou pegar. Coisas pequenas, mas você não tá obedecendo. A obediência começa aos poucos. E aí ele vai te pedindo coisas maiores. Renuncie isso, saia desse relacionamento, entregue uma palavra para aquela pessoa estranha ali na rua. E aí, o que nós fazemos? Eu não vou fazer isso, porque isso me assusta, porque eu não quero, porque eu não tô afim, e eu vou ficar aqui. E nós começamos a sacrificar em vez de obedecer. O ser humano é maravilhoso em fazer isso. Nós queremos fazer um jejum muito longo, eu vou jejuar 3 dias, vou fazer um propósito, eu vou tirar tal coisa. E na verdade, o que o Senhor está pedindo de você é só que você obedeça uma direção. Mas você não quer obedecer, você prefere sacrificar. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Intimidade, relacionamento, ele não vai nascer desse tipo de coisa, porque é um tipo de barganha. Intimidade, ela nasce da obediência. É nesse lugar que o seu coração vai ser alinhado, a voz do Espírito Santo vai ser mais clara, e essa amizade, esse relacionamento, ele vai crescendo. O Senhor vai te confiar coisas maiores. O Espírito Santo, ele fala, ele direciona, ele guia, ele faz tudo, ele é incrível, ele é o melhor amigo que você pode ter na sua vida. Mas ele espera que você tome a iniciativa, que você dê esse passinho de fé, que você abra a porta, sendo intencional, sendo obediente e principalmente sendo constante.